Boa noite, boa noite. Estamos dando início a mais uma live. Teremos duas lives na noite desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Nós vamos ter lives com dois convidados super especiais e essa programação faz parte da 21ª Semana do Empreendedorismo da Faculdade de Estudos Avançados do Pará, a FEAPA. A FEAPA todo semestre realiza essa programação. Como nós estamos num período de distanciamento social, esta realização ela está acontecendo aqui pelas plataformas digitais, né? Então nós vamos bater dois papos hoje sobre comunicação, tecnologia e gestão. Vamos falar muito de empreendedorismo, vamos falar muito também a respeito de inovações, a respeito de tecnologia e uma série de outros aspectos, né? Então a gente tem uma pauta bastante diversificada. Usufruir o máximo, aí o pessoal já está entrando, vários alunos, vários colegas, professores. Vamos usufruir dessa nossa conversa. Professor Rodrigo Kik Reis, boa noite, seja muito bem-vindo à 21ª Semana do Empreendedorismo da FEAPA. Eu aqui, professor Rodolfo Marques, em nome da FEAPA, lhe dou as boas-vindas. Muito obrigado, boa noite, professor. Eu agradeço fortemente à FEAPA, agradeço fortemente a você também pelo convite. Espero que a gente tenha um momento bastante produtivo agora nessa noite de sexta-feira. Perfeito, professor. A Semana do Empreendedorismo da FEAPA, para quem está acompanhando agora, ela acontece todos os semestres, ela traz uma série de conteúdos interdisciplinares, né? A FEAPA, os seus cursos de graduação, sistemas de informação, publicidade, jornalismo, design gráfico, direito, administração e ciências contábeis, e nós estamos nessa programação este semestre aqui pelo Instagram FEAPA_oficial. Inclusive, quem estiver acompanhando, quiser nos seguir, será muito bem-vindo. E o professor Rodrigo Kik Reis, ele é professor titular da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará. Ele é diretor-presidente do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, o famoso PCT Guamá. E nós vamos bater esse papo sobre esses temas, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre criatividade. Professor, a gente tem ouvido falar muito aí sobre a questão do novo normal, nós estamos mergulhados aí ainda em um cenário de pandemia, nós transformamos a nossa casa numa extensão do nosso ambiente de trabalho, né? Acima de tudo, para lidar em situações extremas, nós precisamos ter criatividade. E talvez o recurso que mais nos permita exercitar a nossa criatividade é a tecnologia, que é tudo aquilo que nós, seres humanos, criamos para facilitar as nossas vidas. Só acredito que é por aí, mais ou menos, professor, a tecnologia, ela de fato, ela é um trampolim para que a gente possa desenvolver as nossas ideias, desenvolver essa questão da inovação? Eu tenho certeza nesse sentido, né, Rodolfo? Até pela minha formação na área de computação, que a gente trabalha com o dia a dia, né, na transformação das empresas, na transformação da sociedade. Eu acho que é importante a gente refletir que, por exemplo, eu tive a felicidade de ser convidado, junto com outros 4 empresários, ano passado, para participar da Semana de Empreendedorismo da FEAPA, lá no campus de vocês, na Augusto Montenegro. E naquela ocasião, veja, a gente tinha um alcance limitado, né, às pessoas, aos alunos, aos interessados que estavam ali tiveram a disponibilidade de ir ao evento fisicamente, né? Agora, por exemplo, com o evento sendo realizado, transmitido pelo Instagram, a gente consegue fazer essa transmissão, alcançar pessoas do mundo inteiro, né? E conseguimos também interagir e deixar, inclusive, isso armazenado, registrado, para que outras pessoas possam acompanhar também. Então, eu acho que esse tipo de mudança é uma mudança muito significativa e que veio para ficar. E quando a gente consegue aproveitar, né, essas mudanças a nosso favor, né, a favor do ensino-aprendizagem, a favor da pesquisa, a favor da extensão e a favor da construção do conhecimento, isso é extremamente importante. Mas antes de a gente mergulhar mais aí nessa discussão sobre tecnologia, inovação e criatividade, eu queria que você falasse um pouco, professor, sobre o parque, né? Então, para quem é empreendedor, para quem tem um projeto que quer tirar, né, o período da pandemia, o mais intenso, ou da quarentena, foi um período em que nós tiramos, ou pensamos em tirar muitos projetos da gaveta, né? Aquele livro que a gente começou a escrever, aquela pesquisa que a gente gostaria de fazer, aquela nossa
ideia de empresa que estava lá guardada há algum tempo. Fala um pouco, professor, como é que funciona o parque, tanto fisicamente como para quem estiver interessado em usufruir das instalações. Perfeito. O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá é um equipamento do governo do estado do Pará, que está implantado ali no meio do campus da UFPA e do campus da UFRA, aqui em Belém, né, na Vila Perimetral. Nós temos uma área de 75 mil metros quadrados, né, uma área bastante extensa para implantação de negócios baseados em inovação. Nós somos dentro de um contexto nacional onde há mais de 50 parques instalados. Só para você ter uma ideia, Rodolfo, só o estado do Rio Grande do Sul tem mais de 20 parques tecnológicos desse tipo. Nós somos o único parque tecnológico implantado em toda a Amazônia. Então, isso significa que essa questão de ambiente e inovação é uma coisa um tanto nova para a nossa região. Além disso, a gente tem que levar em consideração que o parque, o PCT Guamá, ele está sob a sombra de duas instituições gigantes, que são a UFPA e a UFRA, né, que são nossas parceiras, mas que também acabam gerando um desafio muito grande para que as pessoas consigam compreender qual é o nosso papel dentro da sociedade, qual é o nosso diferencial. Então, de maneira geral, o Parque Tecnológico, o PCT Guamá, ele é um parque tecnológico com o objetivo de fazer a tríplice hélice funcionar, isto é, governo, empresas e instituições de ciência e tecnologia, para que as três consigam se encontrar de alguma maneira. Então, hoje nós temos no nosso ambiente formado por um pouco mais de 50 empresas residentes, temos 15 empresas associadas, ou seja, que estão fora do parque, mas que estão plugadas ao nosso ambiente. Temos 17 laboratórios de ciência e tecnologia, voltados, vinculados, a maioria deles à UFPA, mas também à Embrapa, e também nós temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós temos ainda uma escola técnica de ensino médio, dentro do parque. Então, isso constitui o ambiente, de tal maneira que a gente busca oferecer nesse ambiente um conjunto de serviços para os nossos residentes, residentes associados, à medida que eles precisem serviços laboratoriais, na medida que eles precisam de ser consultoria na área de propriedade intelectual, consultoria na área de embalagens, de internacionalização, todos esses serviços são oferecidos. No total, a nossa carteira atualmente é de 75 serviços especializados que estão disponíveis para quem faz parte do nosso ecossistema. Exatamente. E olha só, né? Então, a gente casa essa ideia do empreendedorismo, né? Que é algo que na FEAPA nós trabalhamos bastante, né? De você empreender uma ideia, empreender um projeto, criar algo que seja essencialmente novo, ou que guarde diferenciais competitivos. Você tem espaços onde essa semente ela pode se desenvolver, né? Ela pode germinar, e isso é extremamente importante. E essa questão das parcerias, né, a gente fala muito sobre isso hoje. É muito difícil dentro do meio científico, do meio acadêmico, ou mesmo no meio profissional, é muito difícil, ou quase impossível, alguém trabalhar sozinho, né? Então, essas parcerias, elas são essenciais, que cada um dos parceiros tem as suas responsabilidades, e quem vai lá, quem leva um bom projeto, pode desenvolver, né, e pode criar novas parcerias. Eu acho que o parque ele tem muito dessa vocação, né, de conectar, né, e mais do que nunca, né, que fala hoje em dia em conexão a partir de tecnologia e a partir de criatividade. Que o parque ele consegue centralizar isso, não é, professor? De fato. Você tocou num ponto muito importante, né, a questão da gente conseguir construir um senso de comunidade dentro do parque. De fato, eu assumi a gestão do parque do PCT Guamá no início do ano passado, e esse foi um dos primeiros objetivos, primeiros desafios que a gente encarou. A ideia, então, Rodolfo, era que a gente trabalhar fortemente nessa questão da comunicação institucional, tanto para que o parque possa ser conhecido pela sociedade externa, né, para poder divulgar o que a gente faz internamente, quanto criar esse senso de comunidade, para que todo mundo consiga perceber o potencial, perceber o que eu posso ganhar com o outro. Então, por exemplo, na medida que a gente implementou, né, o governo do estado implementou uma escola técnica dentro do parque, isso é um grande diferencial, o nosso parque é o único que tem essa característica, então a gente quer vincular os alunos das escolas, os alunos da escola, os professores da escola, com os negócios desenvolvidos pelas empresas que estão lá residentes. Então, daí, por exemplo, surgiu um projeto muito bonito que vem sendo capitaneado por nós, que é formar programadores com a escola Celso Malcher. Então, nós temos hoje cerca de 10 empresas na área de software lá no parque,
E aí essas empresas, elas, de alguma maneira, vincularam os alunos e os alunos estão construindo projetos para que esses alunos tenham uma formação diferenciada e possam, inclusive, participar, possam contribuir com essas empresas depois que eles saírem da escola, né? Então, acho que essa questão de construir um senso de comunidade é o principal desafio e a gente tem trabalhando muito nisso. E aí eu tive a felicidade de contar com uma equipe de comunicação muito dinâmica e eu dei assim, carta branca para a equipe lá para poder, olha, precisamos agora invadir as redes sociais, precisamos agora dialogar com o público, precisamos fazer lives. Isso começou de uma certa forma tímida no passado e esse ano a gente colocou de forma muito mais intensa. Então, só para vocês terem ideia, nós aumentamos, nós hoje temos 4.000 seguidores no Instagram, no nosso perfil. A principal rede social que nós utilizamos é o Instagram. Então, esse número ele é 5 vezes maior do que era no passado, nessa mesma época. No LinkedIn, nós estamos com 7 vezes mais seguidores. Então, essa questão de conseguir entrar na rede e colocar um conteúdo que possa ser útil para toda a comunidade empreendedora, toda a comunidade que está ligada com a inovação, ela vai fortalecer não somente, segundo o nosso entendimento, não somente a marca do parque, mas também apoiar todo o nosso ecossistema da nossa região. Professor, esse tipo de informação é extremamente importante, como você bem falou, né? Nós temos uma plateia muito diversificada, pessoas acompanhando de outras partes do Brasil, mas temos muitos colegas, vou registrar aqui algumas audiências, como é muita gente, eu não vou conseguir registrar todo mundo, mas eu vou tentar registrar também todas as perguntas que foram feitas, e elas já começaram a aparecer aqui, né? Então, Clésio Barros está conosco, a Madalena Guerreiro, Michele Souza, o perfil aqui, P. Reis Bel, excelente trabalho feito pelo PCT, o professor Flávio, colega lá na FEAP, um grande abraço, professor, a Carla Pena, o Vitor Luiz, professora Márcia Tuma, coordenadora do curso de administração da FEAP. Professora, muito bem-vinda aqui à live, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. O professor Rui Carvalho também, outro colega muito querido, colega muito competente. Professora Tatiana Amaral, o senhor conhece, professora? A professora Tatiana Amaral também está conosco aqui. Inclusive, ela já deu um serviço aqui. Perguntaram como a gente pode acessar as informações. E ela colocou aqui, pctguamá.org.br. Esse é o site. Mas, esse é o site. O Instagram tem 4.000 seguidores. Existe alguma outra? Instagram, existe alguma outra forma de contato? Isso, é PCT Guamá. É a nossa tag. Então, procurar ali no LinkedIn, no Instagram, o PCT Guamá e entrar no site, porque acho que o site, né, professor, ele consegue congregar o máximo possível de informações, né, principalmente em relação a regulamento, em relação a esse tipo de detalhe. Isso. No site, o interessado consegue obter informações, por exemplo, de como é que é o processo para uma empresa se instalar no parque, que hoje é todo digital, todos os documentos são necessários. Então, por exemplo, a gente simplificou sobremaneira esse processo, que antigamente exigia a presença da pessoa lá, era, se eu não me engano, 25 passos que ele tinha que preencher. Nós simplificamos isso para uma meia dúzia. Então, de fato, só aproveitando essa oportunidade, Adolfo, então uma empresa para se instalar num ambiente como o nosso, a gente faz tal como em todos os outros ambientes, né? Ou seja, a gente tem uma comissão de avaliação independente, que é formada por um representante da Fundação Guamá, representante do governo do estado e representante do SEBRAE. E essa comissão ela se reúne todo mês para avaliar as empresas novas que buscam se implantar no parque. E essa avaliação ela prioriza 2 elementos principais. Se a empresa é uma empresa inovadora, tá? Não é um negócio qualquer, vai ser implantado no parque, ela tem que ter inovação, seja no seu produto, seja no seu serviço, seja no seu processo. E também a questão do potencial de colaboração dessa empresa com os demais residentes que nós temos no nosso ambiente. Então, esses 2 critérios são os principais que nós avaliamos para determinar se essa empresa ela vai se juntar ou não à nossa equipe, lá ao nosso ambiente, né? A gente fala muito exatamente nessa ideia, né, dos espaços colaborativos, né, dessa questão da conexão e dentro do ambiente acadêmico, né, que fala muito da chamada matriz de competências, né, a matriz chá, que ela congrega a questão dos conhecimentos, que é você saber algo, né, as habilidades, você saber fazer algo, isso é extremamente importante, e as atitudes, que é você querer fazer algo. Então, um empreendedor, né, um egresso aqui da FEABA, que está aprendendo uma série de conteúdos aqui dentro da
dos nossos cursos de graduação, outros empreendedores têm esse tipo de oportunidade, né? Porque muitas vezes chega aquele momento em que você conclui um curso de graduação, ou que você efetivamente conclui uma pós-graduação, ou você quer fazer uma transição de carreira e tem uma grande ideia, né? E quando você consegue somar expertise, consegue somar, né, parcerias, consegue encontrar pessoas que possam ter interesses similares, ideias diferentes, de fato você consegue construir. Eu não consigo crer, professor, hoje em dia, principalmente, né, nesse período tão atípico que nós estamos vivendo, eu não consigo conceber algo de sucesso que não tenha um espaço para colaboração, um espaço para um empreendedorismo mais criativo. Registrando aqui mais algumas presenças: Viliana Cordovil, né, a nossa aluna de jornalismo, a Gleice Cravo, o Herculinho, 123, diz: professora Tatiana, te amo para sempre, minha professora aqui. Então, a professora Tatiana também trazendo seu fã-clube aqui para a live. A Suelen Beckman, professora Danuta Leão, minha colega também de docência. Aliás, né, ontem, 15 de outubro, foi o nosso dia, o dia do professor. Né? Parabenizando você, professor Rodrigo, e todos os colegas que estão nos acompanhando. Realmente é uma profissão que a gente abraça com muito amor, com muito orgulho. O Alexandre Brito, sim, a Elida Nascimento, o Maicon, também acompanhando a gente, a Silvana Santos, professor Sarmanho, muito obrigado, sei que é muito bem-vindo aí, o professor que é coordenador do curso. Foi meu aluno, professor Rodolfo. Olha só. Há muito tempo atrás. São parceiros de empreitada aí dessa área da tecnologia da informação. Quando eu dou aula, professor, e um dos temas, quando eu dou aula sobre gestão, né, e a gente às vezes fala daquela estrutura básica de empresa, né? Então você tem o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de RH. Né? Eu, por exemplo, sou também servidor de um órgão público. Essa é a estrutura básica, mas hoje não dá para você pensar numa estrutura de gestão, uma estrutura de empresa que você não tenha um espaço extremamente dedicado para o departamento jurídico, né, da legalização, sim, do negócio, né, sim, e o departamento de tecnologia da informação, né? Então, lá atrás, né, quando a gente você tem computação, processamento de dados, você tem sistemas de informação, que é o curso que a FEAPA dispõe, mas basicamente tudo isso a gente pode congregar num grande guarda-chuva chamado tecnologia da informação, né? Que são os recursos que ajudam a transformar esses dados em informação. E a informação, ela é essencial em qualquer área do conhecimento, professor, para a gente construir cidadania e para nós sermos empreendedores, não é? A informação é um processo transversal, né? Que, na verdade, atinge todos os segmentos da empresa, né? Hoje, muitas das coisas de TI se tornaram commodity, não é, professor? Então, na verdade, tem muitos serviços que antigamente custavam muito caro, que estão gratuitos, disponíveis gratuitamente na internet ou com custo bem baixo, como, por exemplo, de armazenamento de dados, etc. Mas eu acho que vale a pena te comentar o seguinte, ó. Você citou, por exemplo, o setor jurídico, o setor de contabilidade, são coisas corriqueiras numa empresa. Esse tipo de serviço, por exemplo, uma empresa residente pode utilizar dos nossos serviços das empresas colaboradoras lá dentro, né? Mas uma questão muito importante é a questão da inovação, sabe, Rodolfo? A inovação, as pessoas têm uma ideia, uma preconcebida, que a inovação é simplesmente a pessoa estar aqui, eu vou ter uma ideia e vou me tornar um grande milionário daqui para frente. Não, de fato, a inovação ela tem que ser encarada como um processo, né? Você sabe tão bem quanto eu que hoje em dia a maioria das organizações, para conseguir atender a dinâmica do mercado, ela não está estruturada daquela forma hierárquica do organograma tradicional, onde cada setor está separadinho, etc. A gente tem que ter processos que atravessem toda a organização. E a inovação tem que ser encarada também assim. Então, a gente tem que entender que a inovação perpassa por propriedade intelectual, perpassa por gestão de conhecimento, por gestão do projeto de inovação, propriamente dito. Então, de alguma maneira, eu tenho que entender que para que o meu produto chegue de fato no mercado, chegue na prateleira, para que o meu consumidor possa se apropriar daquilo, há um conjunto de passos. Tem muita inspiração aí, mas também tem muita transpiração e tem muito controle para que, de fato, a empresa consiga obter resultados. Senão ela vai conseguir fazer inovações que são apenas de alcance local da própria empresa, né? A ideia, quando a gente fala em inovação, é conseguir alcançar pelo menos um destaque regional. Então, a inovação ela tem que ser encarada também, assim como tu mencionaste, jurídico, contabilidade, TI, a inovação também tem que ser encarada como um processo de primeira ordem de todas as organizações.
Quando a gente estuda, por exemplo, a minha formação original é em publicidade, né? Então, quando a gente está lá nos primeiros anos, nos primeiros semestres do curso, uma das coisas que mais nos angustia, eu acho que isso é algo recorrente nos diferentes cursos de graduação, é exatamente essa ideia. Será que eu consigo ter uma mente inovadora? Será que eu sou criativo? E uma das literaturas com as quais eu tive contato durante a graduação e até hoje eu indico para os meus alunos é um livro chamado Criatividade em Propaganda, de um autor que está velhinho já, que é o Roberto Mena Barreto, né? Ele escreve Criatividade em Propaganda, depois ele escreve um livro chamado Criatividade no Trabalho e na Vida, e ele define de uma maneira muito minimalista, mas para mim perfeita, em relação à criatividade. Criatividade é a solução de um problema, né? Então você identifica um problema que pode ser de comunicação, que pode ser de tecnologia, que pode ser de processo. Às vezes o erro está no processo, né? Pode ser no comércio, pode ser em qualquer negócio. Educação. Qualquer negócio, exatamente. Você diagnostica, né? Então você identificar esse problema é fundamental e você parte para a solução, que pode vir de várias áreas, né? Então essa ideia da inovação, ela é também um guarda-chuva, porque você tem essa questão de legalização, você tem questão de registro, como você falou, né? E um ponto que você falou agora há pouco também, que eu queria que você comentasse agora, né? É essa questão da comunicação. Você falou que tem uma equipe de comunicação fundamental, né? E a gente bate muito na tecla, e eu já ministrei essa disciplina na FEAPA, para o curso de jornalismo e também para o curso de publicidade, que é a questão da comunicação institucional, né? Que são as marcas se vendendo, as marcas se posicionando no mercado e se relacionando com os diferentes públicos. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução da comunicação institucional do parque, né? Do PCT Guamá. Mas antes, eu vou só registrar aqui. JH Sena 78, fazendo um salve a você aí, professor. A Nata Oliveira, a Leide Oeira, a Gleice Cravo, nossa aluna vocalista, também já acompanhando aqui a nossa live. O professora Avelina Castro, obrigado, professora, pela presença. Parabéns pela data de ontem também. Vilhena Cordovil, professor Will Montenegro também, obrigado aqui pela presença. O Ailton Lopes, a Ana Paula Braga, a professora Shirley Penafor, obrigado, professora, também pela presença. N-Kit R. Professor Rodrigo, arrasando. Concordo com você. O professor Rodrigo realmente está arrasando, né? Concordo com você. Professor, um pouco aí da comunicação institucional do parque. Sim, de fato, quando nós nos deparamos, né, eu e o professor Arnaldo Miranda, na gestão do parque, né, foi final do ano passado, né, na verdade, início de 2019, nós iniciamos, nós chegamos a uma constatação, né, que a gente tinha, fazendo uma analogia com a área de TI, já que eu tenho vários ex-alunos aqui que estão dando prestígio aqui conosco, né, colegas de profissão, é como se a gente tivesse o hardware todo pronto, mas estava faltando o software que ia rodar em cima. Então, traduzindo para as pessoas, né? A gente tinha toda a infraestrutura pronta, né? Um ambiente integrado, os prédios construídos, prédios confortáveis, um ambiente bem interessante, mas poucas empresas estavam instaladas lá dentro, né? Poucos negócios estavam sendo feitos lá dentro. Então, de fato, os prédios estavam recentes, então a gente estava tentando encontrar o nosso ambiente. Então, a ideia da comunicação institucional, além de tudo, Rodolfo, a gente precisa entender que a gestão do parque hoje ela é feita por uma fundação de direito privado, né, que tem um contrato com o governo do estado, mas ela precisa ser autossuficiente. Então, uma questão de sobrevivência dessa fundação, que eu estou como dirigente agora, é conseguir captar recursos. E como é que a gente vai captar recursos? Expandindo e colocando negócios para executar dentro do parque. Então, esse é um modelo que é mais ou menos igual em todo o Brasil, tá? 90% dos nossos ambientes de inovação, dos parques tecnológicos, são construídos pelo governo, seja governo municipal, estadual, federal, e que tem uma fundação de direito privado para executar. Então, esse é o modelo que a gente não está reinventando a roda, está executando da mesma maneira aqui dentro. Então, daí, a comunicação institucional era um instrumento essencial, a gente percebeu desde o início, para poder divulgar o parque, divulgar os serviços realizados pelos nossos laboratórios que estão lá dentro, porque os laboratórios que estão no parque tecnológico estão lá para serem autossustentáveis também. Então, daí, eu preciso fazer com que a minha comunicação converse e entenda qual é o business de cada laboratório para poder, de fato, divulgar. Então, aí um trabalho que foi executado foi muito bonito, e vocês podem encontrar no nosso site, é o portfólio de serviços dos laboratórios, que traduz
para todas as empresas da área de alimentos, da área de tecnologia da informação, de automação, o que aqueles laboratórios são capazes de oferecer para a sociedade. Ok? Além disso, poder divulgar o parque com o ambiente, como eu já falei para vocês, como nós somos o único parque aqui na região norte, as pessoas não têm outras referências, não sabem, as pessoas de fato não sabem o que é um parque tecnológico. Então, nós precisamos dizer o que é um parque tecnológico, precisamos dizer o que é o nosso modelo, para que eles possam conhecer, possam encontrar quais são as vantagens que nós oferecemos, né? Então, nós estamos numa região que é um pouco distante do centro da cidade de Belém, mas, por outro lado, a gente tem algumas vantagens estratégicas naquela localização, né? Que são vantagens, por exemplo, estacionamento farto e tranquilo. Então, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade com relação ao estacionamento de carro. As pessoas podem, no final de tarde, fazer uma caminhada na natureza. Hoje, a melhor internet disponível no mercado do parque, um esforço grande que a gente realiza. Em alta velocidade para os nossos residentes. Então, isso precisa ser divulgado, né? Nós precisamos informar isso. O próprio governo do estado, onde confesso, Rodolfo, não conhecia o parque tecnológico que é do próprio governo. Também todo um trabalho foi feito nessa direção, no sentido de divulgar o parque para o governo. Então, daí estão sendo construídas, conseguimos trazer, por exemplo, o Banpará como um parceiro estratégico. O Banpará implantou seu escritório de inovação dentro do nosso parque tecnológico. Está construindo um trabalho muito bonito, vinculado com as empresas que estão lá residentes. Então, a comunicação institucional é essencial nesse aspecto. Só que essa comunicação ela precisa entender muito bem o que é o nosso core business, né? Ou seja, temos a felicidade de ter uma pessoa lá na comunicação que é uma pessoa que já tem a vivência nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Então, de tal maneira, ela consegue fazer a ponte com o mundo externo, né? Então, por vezes acontece, frequentemente o nosso parque ele recebe visita de emissoras de televisão, órgãos da imprensa tradicional, etc. Então, um trabalho prévio que a nossa equipe de comunicação faz é justamente traduzir, olha, isso está sendo feito aqui dentro, ela repercute de tal maneira como um produto ou serviço que vai dar valor lá para a sociedade, né? Então, porque às vezes a gente está falando um certo nível de detalhe que é muito específico. Vou te dar um exemplo específico. Nós implantamos, mês passado, um laboratório lá no parque, implantou a primeira rede 5G de toda a região norte. Foi implantar lá no PCT Guamá. As pessoas às vezes não entendem o que é uma rede 5G. De dúvidas sobre o que a SG causa câncer, aqueles mitos associados àquilo lá. Né? De fato, eu posso ir lá para... Mas aí, traduzir de fato, olha, a rede 5G, ela vai permitir com que a gente consiga levar um conjunto de serviços diferenciados, conseguir levar uma qualidade de internet muito boa, né, para todo o ambiente do parque tecnológico, não somente para aqueles locais onde a fibra está passando. E, fundamentalmente, isso é mais importante, construir todo o conhecimento que pode depois ser replicado para as outras cidades da região amazônica. Na medida que a gente consiga, por exemplo, não apenas absorver, mas ter um papel ativo na hora de propor do que seria um modelo de uma cidade inteligente aqui na Amazônia. Não simplesmente importar um modelo que vem lá do hemisfério norte, onde o pessoal está com um conjunto, tem tudo resolvido em termos de infraestrutura, né, Rodolfo? Energia elétrica, segurança, etc. A gente precisa ter no nosso ambiente capacidade de entender essas tecnologias, adaptá-las e propor como implantar essas tecnologias de fato para trazer benefícios para a nossa sociedade. Então, à medida que a gente começa a discutir questões como, por exemplo, de conter a fronteira agrícola no nosso estado, né? No sentido de trazer mais produtividade para o campo. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida num ambiente como o nosso, e a gente tem que ter a facilidade de discutir e traduzir essas informações todas para um público tradicional, né? Então, para um público leigo, né? Para um público que não tem... Então, aí, a grande ideia que a nossa equipe de comunicação teve junto com o laboratório LACE lá do... Então, foi organizar um workshop para divulgar o lançamento da rede 5G, e esse workshop foi nada mais nada menos que um evento na internet que está disponível no YouTube para as pessoas poderem ver informações de empresários, especialistas em 5G, de membros dos laboratórios divulgando o que estão desenvolvendo. Então,
Eu tenho muita felicidade de contar hoje lá com a Juliane Frazão, que é a nossa assessora de comunicação, e o Paulo, que é o nosso estagiário, que se desdobram, né, nos últimos tempos, né, em fazer esse intercâmbio nessas várias áreas de conhecimento diferentes. Tecnologia de informação, alimentos, biotecnologia e inovação em geral. Muito interessante, professor. Você colocou aqui, temos mais algumas perguntas que já apareceram aqui no chat, né, que o desenvolvimento de uma ideia, o desenvolvimento de um projeto, de produtos, serviços, eles dependem muito do ambiente, né? Você falou da questão desse espaço para o cooperativismo, né? Essa questão da conexão, de estar ali entre dois gigantes, né? A UFPA e a UFRA, né? A Universidade Federal Rural da Amazônia. A minha mãe, ela é professora aposentada da antiga FICAP, né? Que deu lugar à UFRA. Posteriormente, então, eu, como criança, conheci bastante ali aquele campus. Na Federal, eu já fiz na época do meu mestrado na área da ciência política, né? Também é um espaço do qual eu gosto muito, né? E um ambiente onde essas ideias se desenvolvem, né? Esse ambiente cooperativo, esse ambiente de inovação, esse ambiente de desafio, eu penso que uma das palavras fundamentais também desse século XXI é o desafio, né? É nós observarmos as características, explorarmos nossa vocação e termos o desafio, né? Alguém colocou aqui a JH Sena 78. 5G não causa câncer e não mata pássaros, como já vincularam. Aí tem as nossas duas áreas, elas se unem também em relação a isso, né? A gente tem uma discussão muito forte do campo da comunicação em relação às fake news, né? Que são as notícias falsas que são veiculadas para desinformar, né? São deliberadamente colocadas exatamente para desinformar, para gerar uma confusão na mente das pessoas que acompanham. Professor Eberton acompanhando a gente também, o Eberton Contador, né? Vilhena Cordovil, a JH Sena também comenta que você, Rodrigo, viu os primeiros esboços do PCT Guamá e agora está ajudando a fazer o PCT Guamá crescer. A Nata Oliveira elogiando aqui a live, elogiando também o professor Rui Carvalho. O Rômulo Santana, que é nosso aluno de publicidade, ele diz o seguinte: se o governo não conhece o próprio parque tecnológico, imagina a maior parte da população do estado. Então, esse grau de transparência, né, nós temos uma categoria conceitual que nós trabalhamos também no meio acadêmico, que é o accountability, né, que é a necessidade de você prestar contas, deixar transparentes os processos de comunicação, e foi exatamente isso que o professor Rodrigo falou, né? Então, você ter essa comunicação institucional horizontal, né? Que as pessoas possam ter acesso à informação e possam saber exatamente o que funciona ali, como funciona ali. Eu coloquei, Rodrigo, aqui no nosso, como mensagem fixa, o pctguamá.org.br, porque como essa live, né, e até meio paradoxal dizer isso, mas como essa live vai ficar gravada, né? Ela é ao vivo agora, mas vai ficar gravada, aí é interessante para quem for acompanhar posteriormente. O professor Rui Carvalho... Eu convido só o pessoal. O PCT Guamá, digamos, o site é a informação careta, né, Rodolfo? É a informação institucional, tem lá a transparência, mas eu convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, porque nós sempre estamos divulgando informações de interesse para a área de empreendedorismo. E gera uma interação mais rápida também, né? Tem esse aspecto. Sem dúvida. O professor Rui Carvalho comenta aqui, a farofofa, acho que é essa a expressão, farofofa, cresceu muito no parque, admirável, acho que é essa. É uma empresa residente, né? Uma empresa residente de alimentos. Opa, maravilha. O Bruno, acho que é Bruno César Chaves pergunta o seguinte, professor: o marketing societal, ele pode ser uma forma inovadora para um novo processo? A minha opinião é que sim, né? Você pensar em algo mais coletivo e que você considera as características daquela sociedade, daquela comunidade, daquele grupo específico, é fundamental. Mas eu acho que bate também nessa questão do ambiente que você falou agora há pouco, né, Rodrigo? Eu posso dar um exemplo bastante interessante. De outro laboratório, nós temos um laboratório que trabalha na área de alimentos e óleos, em geral, que é o Laboratório de Óleos da Amazônia, por exemplo, que faz um trabalho muito bonito que é na qualificação de comunidades tradicionais que estão aqui no Nordeste paraense, para que as pessoas, as senhoras que trabalham na coleta de sementes, elas são qualificadas para o melhor armazenamento das sementes. Essas sementes têm alto valor agregado para a produção de óleos, para a indústria de cosméticos, indústria de alimentos. Então,
Esse é o tipo de trabalho que não está circunscrito à área do PCT Guamá, mas é realizado por um ambiente, por um agente nosso, por uma equipe nossa, que consegue realmente fazer uma transformação bastante significativa. Vou te dar um outro exemplo, Rodolfo, um exemplo do laboratório do leite. Nós temos um laboratório da qualidade do leite lá, que é credenciado no Ministério da Agricultura, que também vem realizando um trabalho muito interessante, a professora Luísa, que é a coordenadora, que é qualificando os profissionais que trabalham na produção de leite de búfalo no Marajó, no sentido de conseguir gerar um produto com maior valor agregado. Então, essa é a ideia, eu acho que é fundamental. A ideia de conseguirmos fazer uma qualificação, conseguimos fazer com que transpor as barreiras do parque em si, né? Conseguir levar e agregar valor, gerar empregos, trazer riquezas para a região, usando tecnologia para coisas que estão no dia a dia das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Essa cadeia, essa compreensão do processo que realmente pode fazer a diferença. A doutora Tatiana acrescentou aqui no Instagram, @PCTGuamá, então já fica a dica aqui também. Quem estiver acompanhando, segue lá e não segue ainda. Siga lá o FEAPA _oficial, que é o perfil oficial da FEAPA, e também o perfil PCT Guamá. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, porque sempre tem informação, sempre tem oportunidade, sempre tem possibilidade de interação. Lembrando que essa live é a 5ª live da 21ª semana do empreendedorismo da Faculdade de Estudos Avançados do Pará, a FEAPA. A FEAPA realiza todo semestre essa programação, geralmente, como o professor Rodrigo fez a referência, é lá no campus da instituição, né, na Augusto Montenegro, mas como nós estamos nesse contexto de distanciamento social em virtude da pandemia, esse semestre, excepcionalmente, estamos fazendo via Instagram e temos aquela questão, né? Tudo tem perdas e ganhos. Eu diria que o principal ganho é esta possibilidade de a gente atender mais gente ao mesmo tempo com conteúdo de extrema qualidade, como esse papo que nós estamos fazendo agora. Eu estou batendo esse papo com o professor Rodrigo. O professor Jorge Duarte está nos acompanhando e ele já está... Eu sei que você, Rodrigo, gosta de futebol. O Jorge Duarte já está aquecendo, porque daqui a pouco, 8 da noite, ele vai ser o nosso convidado, vai falar também de outras variáveis sobre gestão, comunicação, inovação e tecnologia dentro das organizações. Um outro imperdível. Ponto, é imperdível. O professor Jorge Duarte também assim como o professor Rodrigo, é um profissional de mão cheia. Professor Rodrigo, sobre essa questão da comunicação para empreendimentos inovadores. Você falou lá sobre a questão da comunicação do parque como um todo, mas vamos lá, que eu particularmente, eu tenho restrições, porque como eu sou servidor público, eu não posso ter um negócio em que eu seja, né, o único proprietário, o único diretor. Sim, mas vamos lá, sim. Um empreendedor que vai lá, né, e esteja lá dentro desse processo, ele precisa trabalhar muito também essa questão das ferramentas de comunicação. Não dá hoje para você não ter um perfil oficial, né, como você falou, no Instagram, no LinkedIn. O LinkedIn, eu vou dar um depoimento meu. Eu tinha conta há uns 3, 4 anos, eu fui ativar mesmo, valendo, em março, né, com a questão da quarentena, do distanciamento social. Comecei a conhecer algumas ferramentas e tem sido um ótimo canal de contato para eu divulgar meu trabalho. Eu como pessoa física, eu como pesquisador, como professor, né? Imagine quem tem um projeto inovador. Você acabou de citar 2 ou 3 projetos inovadores e como às vezes assim, a gente não sabe que projetos tão maravilhosos estão aqui do nosso lado, né? Então, usar as ferramentas de comunicação com criatividade e com agilidade faz uma diferença muito grande dentro da gestão organizacional, né, professor? O profissional de comunicação, nesse caso, é muito importante, né? Porque por mais que seja maravilhosa a inovação, o melhor que seja o produto ou serviço que você está desenvolvendo, você precisa aparecer. Alguém tem que fazer essa ponte para que de forma consiga aquela inovação, aquele teu produto, ou seja, ele é competitivo porque ele é mais barato, porque ele traz algum benefício, ou porque ele é mais sustentável. Esse tipo de aspecto ele tem que ser divulgado, né? Então, por exemplo, nós temos um grande conjunto de empresas lá no parque voltadas à produção de biocosméticos. Então, essa questão de biocosméticos ela é essencial na Amazônia, porque, enfim, está usando produtos aqui da região, né? Está preservando a floresta em pé como um ativo econômico importante. Então, é preciso traduzir isso aí para que, olha, é um produto da Amazônia, um sabonete que tem certas propriedades
específicas que não vão ressecar a tua pele. E, além do mais, tu estás preservando a Amazônia, né? Tá contribuindo com uma determinada comunidade de pessoas que estão fazendo coleta daquele material, etc. Então, precisa ser criativo também, né, Rodolfo? Ou seja, a comunicação ela precisa entender, fazer essa tradução, porque muitas vezes você tem lá dentro da empresa, dentro do laboratório, um químico altamente especializado em técnicas de extração supercrítica, etc. e tal, vai falar contigo sobre processos químicos de uma maneira muito tranquila, né? Só que quando vai transformar isso em business, em negócio, ele não foi trabalhado para isso, ele não foi treinado para isso. Então, muitas vezes, as pessoas de comunicação é que vão conseguir traduzir todo esse aparato, toda essa parafernália tecnológica para o grande público, né? Então, isso é um desafio muito grande, sabe, Rodolfo? Então, quando a gente olha, por exemplo, para muitas empresas formadas por ex-professores de universidade, um professor se aposentou da universidade ou criou junto com seus alunos uma empresa e quer implantar no parque, né? A gente começa a fazer algumas perguntas sobre o seu plano de negócios, sobre como é que ele está enxergando a divulgação do seu produto, e tem muitas fragilidades nessa área. É necessário, é fundamental, na nossa opinião, que seja encarado esse processo, assim como eu falei para ti do processo de inovação, também tem que ser considerado como um processo de primeira ordem, mas o processo de comunicação também tem que ser, porque não é o fato de eu ter um diploma de doutorado em alguma coisa que vai me tornar automaticamente ser um grande homem de negócios. Eu preciso reconhecer que eu tenho essa competência nessa área, onde eu fiz doutorado, mas eu preciso entender, ter essa humildade de reconhecer que eu preciso de ter uma pessoa que vai conseguir compreender o que é meu trabalho, e aí são os profissionais de comunicação, de publicidade, de design, que vão conseguir realmente fazer essa ponte, né? Eu creio que isso é de fundamental importância. A gente fala muito hoje nessa questão da interdisciplinaridade, né? E a FEAP ela tem um grande diferencial do ponto de vista do planejamento acadêmico, que é ter, né, os projetos interdisciplinares dos cursos nos semestres, né? Então você tem os projetos direcionados e, mais do que nunca, a abordagem no mercado profissional é uma abordagem interdisciplinar, né? Você experimentar diferentes tipos de conhecimentos, diferentes tipos de conteúdos. E tem muito disso, né? Essa questão, professor, de monetizar. Às vezes a gente tem uma ideia que nós julgamos muito boas, né? Ou muito boa, e às vezes não conseguimos montar um plano de negócio, não conseguimos monetizar isso, transformar em algo que possa nos dar retorno financeiro, né? Então, como nós temos uma estrutura econômica, nós temos um molde de produção capitalista, temos uma estrutura que nos dá, né, uma série de aspectos que nós precisamos observar. É claro que a gente precisa considerar isso, essa questão da monetização. E passa muito pela questão da linguagem, né? De como é que você vai se comunicar com a sua equipe, com os seus parceiros, como é que você vai traduzir isto, né? Eu dou aula há 18 anos, né? Já ministrei muitas disciplinas nas áreas de comunicação, principalmente, jornalismo, publicidade, né? E, por exemplo, uma área que eu vejo que sofreu grandes modificações, a gente leva isso para a sala de aula, é a área de mídia, né? Então, quando eu comecei a dar aula de mídia ali em 2002, né, eu falava basicamente sobre televisão, sobre rádio, sobre cinema, sobre revista, sobre outdoor, né, e algumas mídias alternativas. A internet, ela já estava aqui no Brasil, mas você tinha redes sociais e mídias sociais incipientes, né? Hoje, né, por exemplo, para você divulgar algo, você divulga uma tag, né, você divulga um perfil no Instagram, você coloca né, as suas redes sociais, uma aula que às vezes a gente vai ministrar, a gente coloca lá no final os nossos contatos, né? Quando a gente consegue entrevistas, às vezes, né, os colegas de jornalismo que estão acompanhando aqui, né? O repórter te manda as perguntas pelo WhatsApp, você grava pelo WhatsApp, né, e passa. Então, esse processo tudo se modificou. Mas dominar a linguagem, conhecer a ferramenta, é imprescindível para você transformar isso num projeto de sucesso. Agora há pouco você falou sobre essa questão da expertise, professor, e tem a pergunta do professor Jomar Neves, nosso colega também de FEAP, grande profissional, grande pesquisador. Ele coloca o seguinte: a velocidade da inovação é estonteante. Manter foco relacional
com o teu produto ou serviço é fundamental. E aí, será que o caminho é especializar ou ecletizar? Será que a gente tem que ser um especialista em generalidades, né? A gente tem que ser um especialista ou a gente tem que dominar muitas áreas? Qual é esse perfil lá que você observa no parque, Rodrigo? O que é que você observa mais? Em 2020 ali, qual é o perfil que você observa como mais comum e o que é que você julga mais importante nesse processo? Eu vejo que o sucesso está normalmente associado a especialistas em determinado tema, que conseguem entender bem, conseguem posicionar muito bem esse produto ou serviço no mercado, que esse produto ou serviço vai ter algum diferencial, seja pelo preço, seja pela substância que está lá dentro, mas que também tem a humildade de reconhecer que precisa criar uma rede de colaboradores junto com ele, que essa pessoa, por si só, não vai ser suficiente, não vai ter conhecimento suficiente, e ele precisa desses colaboradores de várias áreas, área de TI, por exemplo, área para internacionalização, precisa se cercar de pessoas, de parceiros estratégicos importantes para poder realmente ter sucesso no mercado. Porque, por vezes, como eu falei ainda há pouco, o camarada tem o seu doutorado, né? Tem altamente especializado naquela área lá. Mas ele não reconhece isso aí. Ele pensa que por si só ele vai conseguir levar aquele produto dele para o mercado. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu tenho vários casos, mais do que na minha mão, mais do que os dedos na minha mão aqui, Rodolfo. Eu poderia contar casos de professores universitários que quebraram a cara, infelizmente, que acabaram não se tornando pessoas que tinham tudo tinham produtos bem-sucedidos, mas que não reconheceram a necessidade dessa rede, de montar uma rede de colaboração de pessoas que pudessem ajudá-los na transformação daquela ideia num negócio. Essa transição, né? E a gente fala muito nisso, às vezes transição em carreira, ou a transição de uma ideia do papel para a prática, né? Ou a transição de um pensamento, porque tem isso, né? Hoje na gestão moderna se fala muito sobre o mindset, né? Que é a mentalidade, né? Essa compreensão dessa mentalidade. E essa mentalidade empreendedora, ela é forjada a partir de muito exercício, a partir de muita dedicação, né? A partir de muito compromisso realmente com o conhecimento. Então, experiências como a da FEAPA, como a do Parque, o PCT Guamá, de fato, eles trazem, eu acho que para quem está nos acompanhando, eles trazem aquela centelha ali para que a gente desperte para buscar essas alternativas, buscar esses melhores caminhos, realmente desengavetar projetos, né? Desengavetar ideias, né? E tocar isso para frente. É muito bom você se desafiar, é muito bom você superar os seus limites, e a gente está, né? Uma das palavras também que você fala muito hoje em dia, né? É o contexto da disrupção, né? Então, a gente está nesse contexto em que a gente recebe informações toda hora, todo tempo, né? A própria comunicação em si, ela não é mais linear. A tecnologia também, o tempo todo, né? A gente ouve rádio, né? A gente vê televisão, acompanha a internet, o tempo todo nós temos novidades, estamos acompanhando esses processos e a gente vivencia isso nessas mudanças nas relações. Professor, deixa eu comentar uma coisa, Rodolfo, claro. Aproveitando essa oportunidade. A gente está falando muito do PCT Guamá, mas de fato a gente tem os outros ambientes de inovação aqui em Belém, na região, ambientes de coworking, né, aceleradoras de empresas. Temos o próprio Sebrae implantado em todos os... Né? Então, as startups, o grande recado que eu quero passar para o público nosso aqui é que eu acredito fortemente nesse empreendedorismo baseado em conhecimento, baseado em inovação, desde que o empreendedor perceba que ele precisa trabalhar em colaboração. Ele precisa estar num ambiente desse tipo. Tem que buscar, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae tem um conjunto, tem uma carteira de serviços formidáveis, acessíveis para o empreendedor. Então, o empreendedor tem que entender, né, que ele tem que buscar esse apoio, buscar um ambiente onde ele consiga dialogar com outras pessoas, dialogar com outros empresários e, principalmente, buscar informações com especialistas. O coworking, a cocriação, né? A professora Márcia Turma coloca aqui, treinamento na síntese do conteúdo. O que realmente é mais significativo para aquela tomada de decisão, né? O quantas, às vezes, decisões não são tomadas erradas, às vezes por uma falta de conhecimento, ou às vezes acontece o contrário. Você tem um excesso de conhecimento, mas não consegue transformar isto, né, em
inteligência emocional ou inteligência para tomar uma decisão, né? Vamos pegar um exemplo simples, Rodolfo. Por favor, precificação. Claro. Precificação. Terrível, É um professor. exemplo simples. É um exemplo simples. O camarada não sabe colocar o preço do produto ou serviço dele, né? É fundamental ele entender, dialogar com o montador nesse sentido, entender quais são os preços, o que compõe o preço dele, para que ele possa ter sustentabilidade no mercado. Então, esse é o tipo de elemento que vamos pegar vou pegar o meu exemplo, um doutor em ciência da computação não necessariamente vai ter esse conhecimento. Ele precisa reconhecer que ele precisa buscar especialistas na área, e aí ele pode acessar esses ambientes que eu citei para você, né? Ambiente de coworking, o Parque Tecnológico, o Sebrae, buscar referências que estão no mercado para poder botar um preço no produto ou serviço dele que seja sustentável, que ele consiga alcançar um local do mercado e se sustentar depois. A sustentabilidade, né, é uma das palavras de ordem em todos os ramos, né? A sustentabilidade financeira, a sustentabilidade socioambiental, né? A sustentabilidade de ideias, a sustentabilidade emocional. E, professor, nosso papo foi tão bom que 1 hora praticamente voou, né? Isso. Então, eu quero iniciar os agradecimentos, né, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar aí a sua experiência, os seus conhecimentos conosco, né, comigo, com as pessoas que estão acompanhando aqui, que nesse momento são 111 pessoas, mas já passaram muito mais, né, porque sempre há uma audiência rotativa no Instagram, né? E você falou agora há pouco sobre colaboração, então eu vou deixar esses 2 minutinhos finais aí, com uma certa flexibilidade, 2 a 3 minutos, para que você possa deixar uma mensagem para o empreendedor, para o aluno da FEAPA, para os colegas professores, uma mensagem geral sobre essa questão essas 3 palavras: gestão, comunicação e tecnologia. E reitero meu muito obrigado aqui em nome aqui da Faculdade de Estudos Avançados do Pará. Muito obrigado mais uma vez, Rodolfo, pela sua participação aqui. Eu agradeço novamente a FEAPA, seus dirigentes, professores, estudantes, também de forma muito generosa, me recebem sempre em todos os momentos. Eu acho que o meu recado final aqui é que a gente tem que entender que essa pandemia ela gerou um mundo diferente do que o mundo que a gente via antes, né? O governo não vai ter dinheiro para mais nada, né, daqui para frente. Ou seja, o dinheiro, todos os governos, né, isso não é um privilégio do Pará, nem do Brasil, é o governo como um todo, né? As despesas com a saúde e com a reconstrução das nossas nações vão ocupar os orçamentos de todos os governos. Então, a gente tem que encarar esse momento como um momento de transformação para todos nós. Eu costumo falar que um professor universitário está acostumado, pegando nosso contexto, a obter recursos, muitas vezes de empresas ou do governo, e transformar esses recursos em conhecimento. A gente tem que se forçar agora a fazer aquele outro movimento, porque a partir de conhecimento é gerar riqueza. Então, a partir daí é que a gente consiga fazer uma transformação no sentido de que a gente consiga realmente produzir inovação, gerar produtos novos, gerar serviços novos, mas tendo em mente que a gente tem que trabalhar em rede e encarar a inovação como um processo. Tá? Inovação não é uma coisa que acontece de forma estanque, que eu vou ali, faço um pouco de inovação, acabou, pronto, e vou para frente. Não, inovação é um processo contínuo, tem que ser encarado como um projeto, eu preciso alocar recursos, alocar pessoas, eu preciso definir prazos, estabelecer metas. Então, a inovação tem que ser tratada como isso, e lá dentro vai ter a criatividade, lá dentro vai ser geradas ideias, lá dentro vai ter o advogado diabo que vai dizer que as ideias não são boas, que eu preciso desse tipo de coisa também. Então, eu preciso encarar isso tudo de uma forma muito profissional, e mesmo em empresas de pequeno porte. Tá? Eu digo isso com muita tranquilidade, que mesmo empresas com 3 pessoas conseguem implantar processos direcionados para a sua realidade. Então, eu encerro a minha fala, né, convidando todo mundo a nos conhecer, fisicamente ou virtualmente, lá no ambiente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Hoje, o primeiro e único parque tecnológico implantado na Amazônia. Nós temos muito orgulho do trabalho que a gente realiza lá, e não tanto o trabalho da Fundação, mas principalmente o trabalho de todos os nossos atores que estão dentro do nosso ambiente, das mais de 50 empresas, 15 empresas associadas, a Escola Celso Malcher e os 17 laboratórios que estão lá instalados. Tá bom? Muito obrigado. Sou Rodrigo Kik Reis, professor titular da Faculdade de Computação
da UFPA, diretor-presidente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, foi o nosso convidado na nossa Live 5, aqui da 21ª semana de empreendedorismo da FEAPA, Faculdade de Estudos Avançados do Pará. Daqui a 5 minutinhos, nós vamos ter a Live 6 com o professor mestre Jorge Duarte. Vamos falar sobre comunicação, tecnologia, gestão, sobre outras variáveis. Professor, muito obrigado, boa noite, sucesso sempre. Obrigado, um abraço para todos.